Tem gente que perde a piada, mas não perde o amigo. Tem gente que perde o amigo para não perder a piada. Meu convidado de hoje não perde a piada nunca e cada vez arrebanha mais e mais amigos. É um cara admirável, um empreendedor fora de série, um cara de uma generosidade, um coração bacana, um cara que todo mundo gosta de estar perto e acho que no planeta inteiro são pouquíssimos que têm a honra de ter o Zico, Arthur Antunes Coimbra, no seu aniversário. Só podia ser Alessandro Herbert, da Herbert Engenharia. Prazerzão te trazer. Muito obrigado, aqui, cara. Realmente, assim, eu te conheço pessoalmente há muito pouco tempo. Certo. Foi através do Clube do Whisky. Através do Clube do Whisky. Aqui, o evento daqui. No seu aniversário, eu sabendo... Com o bolo do Flamengo. O bolo do Flamengo. Exatamente. O bolo do Flamengo ali. Sensacional. E passei a te acompanhar mais de perto e eu preciso conhecer mais esse cara, entender mais esse cara, porque você tem algumas coisas que me fascinam. A sua veia empreendedora, a sua... você tem alguma mágica e se teletransporta, daqui a pouco o cara tá lá em Lima, no Peru, daí a pouco tá jogando uma pelada ali no Zico, daí a pouco tocando samba. Tá no samba, daí a pouco tá numa plataforma isso com a sua equipe da Herbert. Quem é esse camarada aí, Alessandro Herbert? Você é Juiz de Fora? Eu sou de Ipatinga, sou ipatinguense. Muito bem. Primeiro, antes de mais nada, agradecer, né? Eu confesso que não acho que tem o pedigree da turma que estou vendo aí no seu paredão. Acompanhei alguns dos episódios, fiquei honrado, lisonjeado com o convite. Vamos tentar estar à altura, né, do seu programa, do seu podcast, do seu canal. Eu sou o Alessandro Herbert, sou de Ipatinga, nascido em 1975, portanto, às vésperas aí do cinquentenário, no ano que vem. Vim para Juiz de Fora fazer o 2º grau aqui, 1990 a 92. Daqui fui para a Unicamp, fazer engenharia civil, me formei na Unicamp. Em 98 eu fui para a Espanha trabalhar numa consultora espanhola, que era até um intercâmbio que a Unicamp tinha à época. E aí passei um ano fora do Brasil, voltei para Juiz de Fora, meus pais na época estavam morando aqui, e comecei trabalhando com meu pai na consultora dele, que era mais focada em obras públicas e incorporação. E com o tempo acabei entendendo que era preciso buscar um nicho de mercado de engenharia um pouco mais específico, mais voltado para a gestão de prazos. E aí, em 2001, fundamos a Herbert Engenharia, meu principal negócio até hoje. Moro em Juiz de Fora, tenho obras espalhadas aí pela região sudeste, casado com a Débora, pai dos gêmeos Pedro e Mari, aniversário sábado agora, e tentando conduzir a vida com esse necessário equilíbrio entre a parte pessoal, profissional, tentando reunir amigos. Isso é algo que eu realmente me orgulho muito. O pessoal fala que eu sou o homem das turmas de amigos, né? Tenho hoje 20 turmas de amigos, que eu, graças a Deus, frequento com bastante assiduidade. Acabei de chegar de Itajubá, fomos lá tocar samba no final de semana com uma delas, e hoje, você sabe, temos o encontro do Clube do Whisky à noite. Então, isso, um cara que tem uma necessidade de planejar os seus passos ao longo da vida e que tenta cumprir essas etapas rigorosamente. Então, tudo isso foi um pouco pensado lá atrás. Estou nas vésperas aí, né, no último ano de uma das fases desse planejamento que é muito importante para mim e que tem a ver com a diversificação dos negócios meus de uns anos para cá. E pronto, e cada dia mais querendo me dedicar à família, aos amigos, ao Flamengo, que é muito importante na minha agenda. O prazer de, né, ter acesso realmente a caras como o Zico aí. Você esteve lá no aniversário, né? Pudemos compartilhar alguns momentos com esse grande Deus aí da nação rubro-negra. E pronto, isso é o resumo da ópera aí. Trabalhando muito, mas ao mesmo tempo
dando prioridade a relacionamentos, a networking e por aí vai. Você falou, estive lá e vou te confessar aí, vamos falar isso ao longo do... Você me proporcionou um dos dias mais felizes da minha vida, o grande ídolo da minha vida, Zico, e estar lá com ele. E para um evento desse, a gente tem que estar de gala. Eu vim hoje uniforme de gala. E não foi combinado, você sabe disso. O meu problema eu só tenho duas roupas. Ou eu estou com a Ebert Engenharia ou eu estou com o Flamengo. Então eu estou com uma mais discretinha, da reserva aí, em homenagem ao nosso passarinho rubro-negro. Eu tô com uma que é a minha camisa que maravilha. Da sorte, e que agora mais especial ainda. Foi essa ainda. Que o Zico autografou no meu aniversário? Que grande honra. Na verdade, ele autografou algumas. Ah, é? Eu sempre tive 2 ídolos na minha vida. Certo. 3. Meu pai, um rubro-negro fanático. Até aí estamos iguais. Que eu perdi aos 11 anos de idade, certo. Mas vem me acompanhando ao longo e certamente eu senti meu pai aquele dia lá. Ayrton Senna, que era um grande ídolo, e o Zico. Que bacana. E ter essa possibilidade dessa camisa aqui que eu vesti, essa é minha, que eu vesti no Foi a sua jogo... primeira do Flamengo? Não, o jogo final do... Eu era miudinho, o último jogo do Flamengo. Aqui de fora, gol de falta dele. Ainda morava em Barbacena. Sensacional. Eu também estava nesse jogo. Estive lá. Que bacana. E aí ele autografou no seu aniversário. Que legal. Essa camiseta. Pô, fico feliz. Nossa, e escutei isso de muita gente que estava lá. Isso me deu uma alegria danada. Vou pedir o Marcelo para servir nossa entradinha aí. Meu boné. Eu não sei se vai. Então vai você estava no atacado lá mesmo? Muito bom, rapaz, muito bom. E tenho que te confessar, acho que já comentei uma vez, que escrevi uma crônica e fui premiado em Barbacena com uma crônica apaixonada de uma paixão crônica. Que eu provo que Deus é rubro-negro. Que bacana. E de fato ele é, não tem como... Por coincidência, primeiro vou destacar também que tenho meu pai como ídolo, assim como você. O meu estava lá no dia do meu aniversário, meu pai ainda é vivo, também rubro-negro, fanático. Meu companheiro de uísques e charutos é um dos poucos que aguenta beber no meu ritmo, ele, com seus 77 anos. E naquele dia escutei muitas histórias assim, pessoas, e perguntei isso para o Zico. Perguntei assim, cara, você tem noção do que você representa para todo mundo que está aqui, que estava assistindo você falar mais cedo e tal? Aí ele olhou, pensou um pouco, falou, cara, eu acho que sim, mas muito mais, porque talvez hoje eu seja um dos últimos camisa 10 vivos, né? Pelé já não está mais conosco, Dinamite não está mais conosco, então talvez isso é que gere uma mística maior. Falei, não sei se é só isso, você realmente é um cara que é elogiado e respeitado por todas as torcidas, independente, né, dos rivais e tudo mais. Então é um cara diferente e foi uma alegria muito grande ter ele conosco lá realmente. É sensacional, com uma palestra sobre liderança. Exatamente. Fantástico. Ele foi muito gentil com os nossos convidados depois, foi muito legal. E uma coisa que eu, acompanhando um pouco a sua trajetória, e vi como é muito latente, seu espírito de liderança também. Assim, eu vejo que a sua equipe, acho que... Rapaz, o que acontece? Embarca na sua e realmente acredita na... Ao longo da vida, a gente, como todo mundo, né, a gente começou pequeno, daqui a pouco foi crescendo um pouco mais, teve percalços e desafios que nos levaram a ganhar um pouco de apetite pelo risco e tentar pivotar um pouco os negócios em busca das oportunidades que sempre aparecem com as crises, certo? Eu digo pelo menos 4 grandes crises ao longo dos 23 anos da minha companhia principal, que sempre fizeram que nós tomássemos decisões de risco e que isso acabou impulsionando o nosso negócio um pouco mais. Decisões assertivas que... Nem sempre, às vezes erra, às vezes acerta, né? Erramos muitas vezes também. Mas o planejamento, pelo que eu venho acompanhando, é um fato que Isso é muito presente para você. Muito presente. O que acontece, em resumo, é o seguinte. Eu montei um plano de carreira pessoal para mim, de 5 fases de 5 anos, dos 25 aos 50.
seriam a fase de criação do negócio, consolidação do negócio, crescimento, expansão, e agora a minha última é a que eu chamo de sucessão. Sua mentoria começa quando? Rapaz, o que teria de empreendedores aí para abraçar uma mentoria? Esses dias até tive a sorte de fazer um bate-papo com os alunos aqui da Faculdade de Engenharia de TI e outras ali da Uniacademia, e tem um slide sobre isso que foi o que mais gerou curiosidade nos meninos. Tem essa fase que eu chamo de expansão e de crescimento e tudo mais. Tem uma setinha lá que fala assim, faixa 72 e 84. Aí o menino me perguntou, mas o que é isso, faixa 72 e 84? Eu falei, rapaz, eu aprendi isso num livro chamado Segredos das Mentes Milionárias, que se você quiser descolar da média, é preciso... Eu não me lembro o autor, não me lembro o nome, mas é prudente que você trabalhe mais e melhor do que os outros, senão a probabilidade de você descolar é menor. É óbvio que você não é obrigado a querer descolar, é uma questão de perfil, né? Mas no meu caso, durante esses 10 anos específicos, eu tomei a decisão de trabalhar de 72 a 84 horas por semana, porque entendia que aquilo era importante, especialmente para quem queria criar uma empresa que fosse referência em gestão de prazos, em pontualidade. A gente toca obras de cronograma horário. Eu acho que foi a sua grande sacada. Eu acho que isso foi o que fez a Ebert ser a empresa respeitada que ela é hoje em dia. Antigamente, a gente era uma empresa só de engenharia civil. Com o tempo, a gente passou a trabalhar também com mecânica, depois com elétrica, com instrumentação. Então, hoje a gente atende os principais clientes do setor industrial brasileiro em qualquer disciplina, com equipe numerosa. E aí, para você... Numerosa de... Essa equipe gira em torno de 1.000 homens, aproximadamente. Como a gente trabalha com paradas de manutenção de grande porte, durante o pico de parada há um ingresso grande de mão de obra adicional, depois tira, vem para a próxima parada, mas hoje, nesse momento, estamos com 800 aproximadamente, 400 no Rio, 400 em São Paulo. Agora, final de junho, início de julho, entra uma parada forte na Revap, devem entrar mais uns 300. Então, aproximadamente isso. E é claro que para você gerir uma equipe como essa, é preciso ter muita preocupação com gestão de pessoas, né? Eu sou um cara muito próximo dos meus homens estratégicos, conheço as dores que cada um deles tem, tento fazer com que a empresa e eu também pessoalmente estejamos muito próximos para ajudá-los com essas dores e tudo. Então, você... liderando pelo exemplo, né? Eu sempre estive presente nessas paradas todas. Muitas vezes toquei o turno da madrugada, que era o turno mais complicado, porque não dá, o seu pessoal está rodando 24 horas, e você aqui esperando o resultado, né? Agora, na reta final da sucessão, em que já temos o escolhido para me substituir como CEO, e é um garoto que começou lá há 15 anos conosco, agora eu tenho aumentado essa delegação exatamente para testar o quanto a turma está preparada para a panela de pressão. E tenho tido respostas fantásticas, graças a Deus. E o conselho move, mas o exemplo de fato arrasta. Tem que ter, né? Não tem jeito. Você tem que estar lá. Eu sou um cara de botina, não tem muito jeito. E gosto muito de falar no chão de fábrica, na hora do aperto, na troca de turno. Muitas vezes eu fui palestrar para a minha galera, palestrar não, conversar, orientar, mostrar os caminhos críticos que nós tínhamos pela frente. Nas trocas de turno, saem 300, entram 300, e aquele calor não é um ambiente muito fácil, existem complicações externas, por exemplo, de pressões sindicais, de outras situações, e Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Paulo, assim, são lugares complexos de trabalhar. Mas sempre tem que ter alguém que encare, né? Senão não tem jeito. Sim. E eu estava comentando dos ídolos, que eram 3, e depois desse eu ganhei mais um. Nossa. De verdade, isso aqui vai virar um quadro, de fato. Rapaz, você ainda teve aqui estão 2 dos meus ídolos aqui, sua assinatura e do Zico. Olha isso e mesmo. Aqui, ambos aqui na... Essa figura me pediu para autografar a camisa. Você sabe, rapaz, que eu tenho essa passagem interessante. Normalmente, nos churrascos de final de ano da empresa,
Pô, é uma diversão, porque eu toco tantã, toco samba. Sim. Modéstia à parte, eu não sou bobo no tantã, não. E quando tem os churrascos nossos... Nossa Senhora! Quando tem os churrascos nossos... Ficar doido aqui com o tempo. Aqui, e na hora que eu chego, o que acontece? Quem está levando os uísques da turma sou eu. Quem está levando o charuto da turma sou eu. Quem está com o tantã sou eu. E ainda tem um sorteiozinho de dinheiro, estilo Silvio Santos aí, que o pessoal fica doido para eu chegar. Então, ano passado, cara, no churrasco de Duque de Caxias, tinha lá uns 400 homens. Quando eu falo homens, gente, colaboradores, né? Aliás, eu tenho um monte de mulheres na Ebert, graças a Deus, aqui na sede, mais mulheres do que homens, e mesmo no campo, em funções fundamentais, muitas mulheres. Tenho inspetoras, tenho soldadoras, várias. A gente acostuma falar homens, mas entenda-se colaboradores, funcionários, o que seja. E eu me lembro que, no final, a gente tocou o samba lá, aquele negócio todo, uns 3 ou 4 colaboradores botaram filho para eu assinar a camisa. Falei, rapaz, eu sou homem de assinar a camisa dos outros, pelo amor de Deus. Não, porque eu falo muito de você lá, e os meninos ficam curiosos com isso, papapá, e trouxe os meninos aqui, então assina para mim. Então, acho que a quarta ou quinta pessoa que eu assinei a camisa foi você, porque eu não tô acostumado com isso, mas fiquei de muito, fato, assim, muito lisonjeado com o seu pedido. Eu já te achava um cara muito inspirador e realmente, assim, e lendo um pouco mais sobre a sua história e vejo o quanto essa liderança é forte, quanto ela realmente... E fez com que você... E uma outra coisa que me surpreendeu ainda mais, aumentou a admiração muito mais aí, esse planejamento. Sim. Porque assim, a gente não aprende a empreender, a ser empresário na pancada, na marretada. Quando você tem um planejamento ali e um norte, eu acho que... Cara, na verdade, o que aconteceu comigo? Eu, ao longo da vida... Como surgiu isso? Vamos lá. Eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai foi um grande construtor. Lá em Ipatinga? Em Ipatinga e em Juiz de Fora também. Em Juiz de Fora, por exemplo, meus primos aqui, hoje da Souza Gomes Imóveis, Diogo, Vitor, Norma. Sim. Norma é viúva do Roberto Souza Gomes, que era irmão do meu pai. Então, no início da Souza Gomes, meu pai era sócio da Souza Gomes também. E vocês formam conservador. Diogo no cavaquinho, no tantã e Vitor no pandeiro, dá um trio bom. Meu irmão também bom no pandeiro, Fabiano. Então, o que acontece? A gente sempre teve empreendedores em casa. Tem um outro tio engenheiro, Zé Maurício também. Tenho tios médicos, mas também bem-sucedidos. Então, o que eu comecei a reparar é que no ramo da engenharia, especificamente, que é um ramo duro, de mão de obra massiva, de muita oscilação de mercado, acaba que a carreira do profissional de engenharia, ele obedece meio que uma curva de Gauss, tá certo? E se você matematicamente imaginar que um cara, por exemplo, que toma o uísque que eu tomo, não vai chegar ali aos 90 facilmente, então, pela lógica, o pico da minha curva de Gauss tinha que ser aos 45. E o meu plano todo era exatamente para sair da mesa de poker aos 45. A pandemia deu uma atrasadinha nisso. E eu adiei para os 50, que se Deus quiser vai acontecer ano que vem. Porque o que eu percebia? Muitos caras chegavam no pico e paravam de escutar os outros. Porque achavam que tinham acertado mais do que errado e que, portanto, eram invencíveis e que iam crescer, e isso era o início da derrotada. Depois, você, além de não escutar mais, você se isola um pouco, porque você acha que as pessoas ali, você fica meio burro, você entende? E muitas pessoas que passaram no meu entorno passaram por esse ápice e tiveram a queda. E eu fiquei meio arisco com isso, senhor. Eu não posso ser o próximo, eu tenho que saber levantar da mesa de poker na hora certa. Então, por isso que nesse plano havia criação, estruturação, crescimento, expansão, sucessão. Nessa hora, e coincidentemente, eu tive com o Guilherme Bentimol da XP recentemente, até me mandou um vídeo semana passada, convidando para um café lá em São Paulo, e ele, conversando com um grupo de empresários, dos quais eu sou sócio da Bossa Nova Invest, ele falou um negócio que eu guardei e falou assim: rapaz, na empresa da gente,
A gente não pode ser uma laje intransponível. As pessoas têm que saber que você está disposto a sair da frente para deixar os demais crescerem. E eu sempre pensei assim, sempre quis formar pessoas que fossem melhores do que você. E tive sorte, tenho nesse momento sorte, de contar na minha equipe com profissionais que desempenham boa parte das tarefas com muito mais eficiência e competência do que eu. Então, por isso que eu estou nessa vibe aí de reta final, sucessão no principal negócio, que é a locomotiva, né, que é a Ebert Engenharia, e, ao mesmo tempo, diversificação para outras áreas de atuação que possam nos permitir um retorno perene na hora que eu der uma deslocadinha. Sim, e essa diversificação começou, eu te vejo com João Kepler. Kepler é meu sócio, meu amigo. Sócio, meu companheiro de Macala. Janguier Diniz, o pessoal da Bossa Nova. Como é que foi? Você era um investidor anjo e... Essa história é bacana. Como é que foi essa... Vou te explicar. Eu estava em Juiz de Fora. Aliás, antes um pouquinho. E precisei revisar uma proposta comercial da Ebert e meu hotel não tinha business center. Aí cheguei na recepção, falei, bicho, eu preciso de um lugar que eu consiga acessar meu servidor em Juiz de Fora, que eu preciso revisar uma proposta. Aí o cara falou, não, vai naquele lugar ali, naquela esquina que vai ter isso. Aí eu fui lá. Era o WeWork, o coworking, né? O WeWork. Naquela época, meu compadre, seu amigo Guilherme, né? Guilherme do Biscoito, estava incorporando aqui o Blue Tower na Avenida Rio Branco. E eu tinha ficado com os 3 últimos andares do prédio ali. E sem saber o que fazer ainda, se vendia, se alugava. Na hora que eu bati no WeWork, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso montar um troço desse. Lá de fora, na Avenida Rio Branco, isso vai bombar. Um monte de escritório compartilhado, Aí voltei para Juiz de Fora com essa meta, chamei os meninos da Skylab Arquitetos, meus amigos, Fred, né, Gui, Carol, expliquei mais ou menos a ideia, trouxe umas fotos e eles começaram a projetar isso para mim. Pois bem, no meio disso, eu recebo no grupo do Centro Industrial de Juiz de Fora um comunicado do Sebrae de um fim de semana de imersão sobre startups aqui em Juiz de Fora. Eu falei, pô, meus clientes estão aí nesse trem. Vou me inscrever. Aí me inscrevi. Sexta, sábado, domingo. Quando chegou no sábado à noite, tinha primeiro eu cheguei lá, só tinha garotada, né? E eu já mais experiente. Isso foi 2014. A Bossa é de... A Bossa vai começar depois disso. Bossa, então, como é que a coisa aconteceu, na verdade? Chegou lá, o palestrante era o Kepler. E eu fiquei lá, no meu canto, escutando aquilo, entendendo como é que era. Aí, na hora de montar os trabalhos de grupo lá, os meninos do meu grupo pediram para eu apresentar o meu. Aí eu fui lá apresentar. E era o case do coworking. O Kepler virou para mim e disse, mas você não é startupeiro, não. Eu falei, rapaz, não sou não, mas eu estou precisando entender um pouco mais desse mundo aí. Podemos tomar um uísque depois daqui? Podemos. Aí saímos de lá, fomos para a churrasqueira. Alguns amigos foram juntos. Conversamos. Na hora de deixar ele no hotel, 2h30 da manhã, ele quase perdeu o voo no outro dia, meu motorista que levou ele lá. Eu falei, cara, arruma uma solução para você tomar conta do dinheiro da gente nesse tipo de troço que você conhece, que eu não conheço. Mas eu ponho dinheiro na sua mão para você olhar para mim, você me cobra uma beirada. Vamos conversar sobre isso. Ele tinha somado a carteira de investimentos startups dele com o Pierre Schurman, sim, outro grande amigo, um trator de execução, um trator que lá em Nova York, no dia do IPO, eu dei um trator de presente para ele em miniatura, um outro fera. Então eles já tinham somado as suas startups e estavam com a carteira unificada. Mas as conversas foram adiantando, e eles começaram a formatar o que viria a ser hoje a Bossa Invest. Era a Bossa Nova, virou Bossa Invest, com os chamados... Inicialmente os dois. Com os chamados pools de investimento por setor de negócio. Então eu fui, se não me falha a memória, eu acho que eu fui o primeiro investidor da Bossa Nova, saído dessa conversa aí de Juiz de Fora. Você entendeu? Que saiu daqui, então. E hoje a Bossa é um monstro. Mais de 1.500 startups investidas, a primeira da América Latina em número de investimentos
e em número de exits, né, de vendas. E foi trazendo alguns sócios, o Thiago Negro, com o passar do tempo, isso aí. Eu, no início, eu não entrei como sócio, Sim. Eu entrei como investidor. Com o passar do tempo, o Banco BMG comprou um pedaço da Bossa, porque foi o primeiro que agregou no quadro de investidores. Depois, aí posso errar um pouquinho a ordem, depois eu acho que foi o Thiago Oliveira, meu amigo palmeirense, que mora na Califórnia, gente boa. Depois, provavelmente, Janguier Diniz. Depois, o Negro, com o Grupo Primo. E, por fim, na hora que o crescimento realmente já era muito consolidado, eu acabei chamando o João e o Pierre para conversar. Falei assim, pô, eu acho que eu merecia um pedacinho aí, né? Tô desde lá de trás aí, fazendo propaganda para vocês aí de graça. Aí fizemos uma construção em que eu comprei um pedaço da parte do Pierre e 2 novos sócios também, Nílio e o Barba Túlio, lá de Manaus, entraram. Nós então rateamos a parte do Pierre, e Pierre, no que saiu para montar a Nuvini, me chamou para entrar com ele lá também. Eu acabei indo para esse outro business. E aí é um outro braço aí, e a Nuvini abriu capital em... A Nuvini, em outubro do ano passado, foi a segunda companhia do planeta pós-pandemia a conseguir abrir capital na Nasdaq. Estivemos lá, batendo aquele sininho lá. Isso é o quê? É um misto de visionarismo, de persistência, de muito trabalho, de planejamento? Isso é um misto de apetite pelo risco e de andar do lado de nego melhor que você. Eu ia chegar nessa parte aí, que você está rodeado dos caras que realmente... O que aconteceu comigo com a Nuvini foi o seguinte, o Pierre me chamou... Você cita muito, junto dos bons, que a gente fica melhor, né? É assim que aconteceu. Pierre me chamou, me explicou a ideia. No início eu não entendi nada do que ele queria. Não. Nós vamos comprar 100% das maiores empresas de software as a service do Brasil, líderes em seus segmentos, parará. Falei, tá bom, Pierre, e aí? E aí que nós vamos abrir na bolsa, na Nasdaq? Falei, não, você está de sacanagem. Daqui a quanto tempo? Daqui a 3, 4 anos. Falei, não. Você tá de brincadeira. Aí peguei um guardanapo, uma caneta. Escreve aqui, quanto que esse trem vai valer no dia que abrir? Se é que vai abrir. Aí pegou e escreveu um número. Eu guardei o guardanapo, coloquei na minha carteira. Se for valer isso aí, eu vou com você. Aí entrei. Depois vários grandes, muito maiores do que eu, no meio dessa turma. Eu sou um lambarizinho. Entrou uma turma pesadona também acreditando na proposta. E chegamos lá. O que não quer dizer que é o fim da linha. Na verdade, chegar lá é o início de uma jornada muito mais complicada. Que estamos nesse momento agora, passando por turbulências, regulados pelo mercado americano, muita dificuldade, muita coisa, mas... Que é extremamente mais rigoroso. Muito complexo. Que é diferente, você pensa bem. Pierre, assim como o João, assim como eu, a gente que é dono, você está acostumado a tomar as suas decisões sem pedir muita bênção para os outros. Ali a conversa é diferente. Ali você não move uma palha se não tiver pré-autorizado por uma turma pesadona. Não tem o jeitinho brasileiro, não. Muito pelo contrário. Então ali é um outro game. Mas super bacana, super divertido, que eu tenho gostado de vivenciar. Não participo muito ativamente da gestão desses business. Ali é uma opção que eu aprendi com eles, da chamada mentalidade do equity. Ao invés de imobilizar dinheiro, vamos comprar empresas entrando por valor menor para sair por valor maior. Então, fundamentalmente, a busca é o múltiplo. Entrou por 10, saiu por 50. Entrou por 3, saiu por 80. É mais ou menos essa que é a lógica. O Kepler é sócio do Nuvini? Não. O Kepler ficou só com a Bossa. O Pierre saiu da Bossa. Hoje ele não está na Bossa, ele está exclusivamente na Nuvini. Então essas aí, as duas principais digitais e vertentes que a gente trabalha hoje em dia, que a gente participa e torce pelo sucesso, pelo resultado, que estão recheadas de gente competente, times fabulosos, são essas aí, Bossa Invest e Nuvini. E tem uma galera nova e jovem muito atenta. Muito.
ao mercado, que a pandemia que você citou aí mudou demais, assim, antecipou muito essa... Você vê, falei de Ebert, na verdade tem um pulo aí, entre a Ebert, Nuvini, Bossa Nova e tudo mais, existe uma outra companhia que é uma gestora patrimonial nossa, né? Chama COP, Coordenação e Operação de Patrimônio Privado e Investimentos. Então, na verdade, a COP é dona de tudo aquilo do nosso grupo que não é a construtora. Sim. Então, a COP é que participa como sócia, tanto na Bossa quanto na Nuvini. E agora, mais recente, adquirimos uma empresa que estava começando um loteamento industrial e logístico aqui em Juiz de Fora, lá no Distrito Industrial, chamada Log Muito Mais. É um loteamento que está daqui a uns 60 dias, eu acho, no máximo, vamos estar lançando na cidade. 40 lotes de 1.000 a 3.000 metros quadrados para pequenas indústrias, médias indústrias, com facilidades tributárias por ser centro industrial. Então nós adquirimos a Log Muito Mais para poder conduzir esse empreendimento ali, que a gente aposta muito. E adquirimos também depois uma startup local chamada Sprint, especialista em viralização de vídeos curtos de forma orgânica, com base em inteligência artificial, machine learning. Que interessante. Não, uma galera... Hoje se fala muito do impulsionamento, né? Ali é organicamente. Ali a conversa é diferente. 90 dias de avião se preparando na decolagem, com técnicas de acompanhamento de gravação, de estúdios, de palavras-chave, de ambientes, de toda uma bateria de infraestrutura para que você, cumprindo o rito que ele se propõe, consiga provar, especialmente para o Instagram e para o TikTok, que você tem aquilo que o algoritmo gosta para poder te distribuir organicamente. Então, se você tiver a disciplina, o tempo, a postura, a frequência de postagens que a turma vai te sugerir, ao final dos 90 dias de rito, você vai ter decolado e vai ter impulsionamentos que você nunca imaginou. Em milhões de views e tudo mais. Muito recente. Nós entramos para a Spread ano passado. Agora, tem 60 dias, nós fizemos a aquisição de um dos sócios e aí ficamos a gente e só um sócio adicional. Então éramos 3, aí fizemos uma composição e nesse momento só temos o fundador, que é o Diogo Guilhon, também filho da terra, um garoto novo, 21 anos, muito talentoso. O pai dele trabalhou comigo na Ebert há muitos anos atrás. Né? E hoje em dia, então, nós estamos nesse momento, também um mercado difícil, um mercado complexo, porque equipes muito jovens têm outros desafios, né? Tentando aí mostrar para eles a necessidade de que nem tudo precisa acontecer amanhã. Sim, e tem essa ansiedade eles são mas ansiosos. Que a gente também já teve, e a maturidade, o tempo vai acalmando. É isso. Mas eu acho que é uma geração ainda mais veloz, porque o ritmo já é isso. É incrível. Tem uma turma aí que... E eu acho que talvez aí também esteja um dos segredos do sucesso, é essa mesma. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E aí, como a gente já tem uma certa jornada, a gente tem um pouco mais de força para bater na mesa e eles acalmarem e escutarem um pouco mais. Né? Isso eu acho que vai ser importante para a estabilização e o crescimento desse business, que acho também tem muito potencial para ser comprado no futuro. Sem dúvida. Entendeu? E o futuro é digital. Acho que cara, está muito forte. Se você pensar, a tese, por exemplo, vai servir pra gente a tese da Bossa, por exemplo, é muito essa. Se não couber no telefone, a gente não conversa, porque tem que ser digital. Você imagina que o meu principal negócio é muito dependente de mão de obra. Eu posso dobrar o faturamento da Ebert, desde que eu... Pode tirar, por gentileza. Desde que eu saia de 1.000 e vá para 2.000 homens. E isso é complexo, os riscos trabalhistas, de acidente de trabalho, embora, graças a Deus, a gente tenha muito boa performance nesses indicadores, mas no digital não. No digital chega um momento que o custo tem uma inclinação muito menor
e a receita E abre a boca do o jacaré. escalar Abre a boca do jacaré. Aí fica bonito o negócio. Já tivemos algumas assim, sim. que a Bossa, por exemplo, vendeu. Eu acredito, sinceramente, que o valor das ações da Nuvini nos próximos 2, 3 anos vai dar um múltiplo expressivo em relação ao valor atual. Recentemente, inclusive, eu aumentei a minha participação lá. Aumentei, porque achei que era uma oportunidade. Então, assim, no meio digital, a coisa acontece diferente. E por isso que a gente precisa tentar mesclar as duas coisas. Ou tem jeito de você fechar a sua agenda, abrir só amanhã, porque vai história aqui para contar, viu? Eu tenho que pedir permissão à doutora Alexandre Elias, presidente do Clube do Uísque. Então, é um Se detalhe, eu não aparecer lá mais tarde, um detalhe que eu quero trazer para cá também, assim, dentro de todas essas suas atividades aí, você encontra espaço para a família, para os amigos, para... Eu acho que é fundamental. Eu não sou um bebedor, quanto mais de uísque, mas fui convidado pelo Alexandre, me encantei de conhecer no Milos, acho que foi a retomada do pós-pandemia, né? Foi no Milos. Durante a pandemia a gente fazia reuniões virtuais, cada um na sua casa com seu uísque, e não deixou de ter hora nenhuma, você entendeu? Ele me convidou e achei fantástico, uma turma muito interessante. Turma maravilhosa. E como diz nosso grande Alexandre Elias, a vida é urgente. A vida é urgente, isso é muito importante, cara. E a pandemia nos fez enxergar isso mais claramente. Né? Você imagina, por exemplo, depois da pandemia, esses dias eu estava conversando com um cara que é produtor de eventos. Inclusive, daqui de Juiz de Fora, uma turma foi... A Bossa Nova faz investimento mesmo. Né? Vários aqui, de Juiz de Fora, mais de um. Aqui temos a N-VoIP, que a Bossa Nova fez investimentos, que é de telecomunicações. Temos o pessoal do site de construção civil Mais Controle, que a Bossa também participa. E a Nuvini, uma das empresas que a Nuvini comprou, faz parte da sua base também, é de Juiz de Fora, chama Smart NX. Smart NX. Do Guilherme Honório, amigo, sim. que estava comigo lá em Nova York, nessa viagem no dia do IPO lá. Então, aí é da tese da Nuvini, que é uma tese diferente. A Bossa Nova compra um percentual pequeno por um cheque pequeno no momento pequeno, para depois ajudar a crescer e sair. A Nuvini não, a Nuvini compra 100%. Sim. Bota essas feras todas num grande bolo para crescer rápido o faturamento e EBITDA. E com o EBITDA grande, gerando caixa, ela ser capaz de ampliar o valor das ações e com isso conseguir mais investimentos. Então são teses diferentes, né? Ambientes parecidos e todas as duas têm apostas feitas em Juiz de Fora. Perfeito. Uma dos propósitos, né, de trazer o No Almoço Sozinho é também apresentar um dos pratos da casa. Por anos, estamos no mercado há 12 para 13 anos, nascemos como uma gelateria italiana e mesmo tendo ganho vários prêmios aí nos festivais da cidade, com bons pratos, as pessoas ainda associam a marca muito ao gelato. A gente está fazendo uma migração agora, criando uma outra marca, mas a ideia também foi para apresentar. E nessa segunda temporada, os pratos que a gente serve aqui, durante a semana inteira, eles vão... quem consumir, né, um desses pratos vai ganhar uma sobremesa. Que legal. O brinde da casa vai a sobremesa. E hoje foi sua escolha aí, um risoto de fungo com escalope de mignon aí. Pode ter certeza que a minha esposa Débora vai passar aqui, porque ela vai querer a sobremesa e ela adora esse prato. Maravilha. Em breve nós vamos ter o segundo andar aqui, o espaço para eventos, vamos ter um espaço, uma embaixada rubro-negra. Inclusive a sua camisa vai estar lá. Nossa, mãe do céu. Aí é só alegria. E vamos fazer uma transformação aí bem bacana. Que legal. Mas sirva-se aí do Muito nosso obrigado. risoto de fungo. E foi uma escolha sua, te acompanho aqui, mas eu trago também um cardápio indigesto. Nossa, mãe, não aperta muito não, pelo amor de Deus. Mas eu vou modificar um pouquinho. O cardápio indigesto, esse cara tão bacana, tão dos amigos, tão incentivador, não é fácil sendo um torcedor fanático do Flamengo aí, ter que conviver com tanto vascaíno,
com esse povo da República de Itamaraty lá, Rapaz, eu vou te contar. com uns tricolor enjoados, hein? Você Inclusive, sabe? eu tenho uma confissão a fazer aqui, eu vou te falar daqui Fala a pouco pra mim. sobre um tricolor aqui. Entrevistei a Cristiane, Esposa do Manera. meu vizinho Manera. Isso, Nossa que é uma mulher que Senhora. está aqui que eu admiro demais, uma baita de uma Ela é fera empreendedora, demais. ela é fera demais. E ela me confessou que o Manera às vezes assiste jogo do Fluminense. Às vezes ele assiste, mas do Flamengo ele está Eu tenho todos certeza lá. disso. Tenho certeza disso. É um grande amigo. Com o Além secador ligado e tudo. de uma senhora autoridade local aí, Ele é junto uma ao fera, Sinduscon, sim. junto ao Centro Ele tem Industrial, uma feito um pessoa muito trabalho ativa, fantástico. politicamente muito ativa, junto à FIENG, grande amigo. E para azar dele, rapaz, durante a pandemia, não, antes um pouquinho da pandemia, eu tenho um primo, Leonardo, numa festa junina dos Jesuítas, encostou do meu lado e falou assim comigo: eu estou indo embora para os Estados Unidos, fica com a minha cobertura? Falei: rapaz, eu não tenho dinheiro para que tenha seu não, tá doido? Fico não. Não, mas você vai gostar, porque lá é bom de fazer festa, e os vizinhos são legais, e tal, 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 tal. Aí eu olhei para ele assim: eu não fico não, eu troco com você no Olimpo, na orelha. Aí ele olhou para mim assim: troca mesmo? Eu falei: troco. E apertamos a mão, eu e ele. Com duas frases, fizemos um negócio grande. O Olimpo, que eles estavam de eventos, era meu. Passei para ele e peguei a cobertura dele. Em princípio, para fazer negócio, não ia morar lá. Que achava que realmente eu não tinha pedigree para aquele prédio ali, não. Ali tem grandes amigos muito bacanas ali. Que é o prédio onde reza a lenda, morou o William Bonner e a Fátima Eu Bernardes. acho que tem essa lenda Tem mesmo. essa né? Eu acho que tem essa lenda. O que aconteceu? No meio da pandemia, rapaz, eu esperando um outro imóvel meu ficar pronto, aconteceu um contratempo e eu estava com a peça lá. Aliás, o Clube do Whisky foi fundado nesse meu Ali, apartamento, numa festa em que eu levei a turma para lá, dentre outras coisas, além de querer receber, para dizer para um ou outro que a peça estava disponível, se quisesse negociar e tal, 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 tal. Então, o discurso de fundação do Clube do Whisky foi feito pelo Alexandre Elias nesse meu atual apartamento. Acabou que depois da pandemia e as coisas mudaram, eu resolvi mudar para lá. E quando eu cheguei, uma semana depois, o Flamengo foi campeão brasileiro em 2020. E durante a pandemia, meu amigo do Fogos Nicolina aí, estava com um monte de fogo represado. Eu, de vez em quando, ajudava ele com os carros da minha empresa para fazer essas prefeituras por aí afora. Aí ele me ligou: porra, me compra uns fogos aí me ajudar. Aí eu comprei umas caixas de fogo lá. Nesse dia do Flamengo, cara, não tinha uma semana que eu tinha mudado para ali. Eu soltei uma torta de fogos lá de uns 1000 foguetes. Tem um amigo meu que me ligou do Bom Pastor: você que essa Copacabana aí na sua casa? Eu falei: aqui mesmo. E nesses dias, os tricolores do Belvedere desceram, mandaram me notificar, que o condomínio tinha que me notificar, que não sei o que, não sei o que. Eu falei: o Alexandre Elias estava lá em casa. Falei: você é meu jurídico, você desce lá. Além de fazer a defesa, já manda emitir a multa com umas 10 vezes seguidas, que toda vez que o Flamengo ganhava, eu vou fazer isso aqui. E acabei ficando, porra, um amigo demais da turma lá, realmente um reduto tricolor, nunca vi tanta gente. Mas adoro aquela galera, Manera é o presidente deles lá, e a gente se diverte muito com esse assunto de futebol. Ela me confessou também que teve que fazer uma reforma lá no closet, ampliando, porque a camisa do Fluminense acho que ele tem uma, mas tem do Ibis, Ele é multiplataformas, é um politimes, entendeu? Se você não conseguir zoar ele, ele arruma um que ganhou naquela rodada. Não é uma figura, adoro ele. Um cara que realmente tem feito um belo trabalho. Acabaram de noticiar a aquisição do Colégio Granberry pela FIENG, com uma atuação muito forte dele, junto ao Flávio, presidente lá, assim como o Aurélio Marangon, que é nosso presidente local. Então, as entidades locais de representatividade empresarial têm feito grandes trabalhos aqui em Juiz de Fora. Com o Centro Industrial, com a Flávia Gonzaga, uma turma que trabalha muito e que eu me penalizo, que todas as vezes eles me colocam nessas chapas deles lá e eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria para isso, mas eu invejo a capacidade deles de fazer isso. E ele faz de uma forma primorosa mesmo. Incrível. Tem atuado muito efetivamente aí. Já a turma de Itamaraty que você comentou, sim,
Meu compadre. Mas reza a lenda que viria aí um candidato aí, Rapaz, uma aposta. tem essa conversa, porque ele gosta, É, ele tem muita habilidade política, a família dele é tradicional lá em Itamaraty, na política. Mas o irmão mais velho dele, que é o Jefferson, também muito meu amigo, tem juízo. tem juízo, exatamente. Então, na eleição passada já aconteceu isso. Sondaram, o Jefferson me ligou. Falou assim, você chame esse seu compadre para conversar e ponha ele no eixo, porque senão daqui a pouco, além de perder um sócio, eu vou ganhar um monte fiscal na minha porta aqui. E é verdade. Então eu acho que Guilherme vai estar sempre ativo e movimentando os bastidores políticos aí, porque ele gosta, ele é muito hábil, ele é muito inteligente, muito capaz nessa área, mas eu torço para que ele continue sendo um grande empresário. Apesar de vascaíno. Apesar de vascaíno. Esse sofrimento ele vai carregar por... Eu sou um bom convencedor de filhos alheios a virem para o Flamengo, já converti alguns, com camisa autografada do Diego Ribas, levando no Maracanã. E uma das filhas do Guilherme, que é a Valentina, é minha afilhada. Guilherme é padrinho do meu filho Pedro. Eu já falei com ele. Eu não sabia que seus filhos eram... Somos compadres. Eu tenho um casal de gêmeos, sim, e ele tem 2 gêmeas, do mesmo ano. Então nós trocamos aí os apadrinhamentos. E eu fui falar com ele, falei assim, cara, suas meninas não tem nada a ver com esse seu sofrimento, não. Vou falar com elas para irem com Mariana, minha filha, no Maracanã. Vou botar num camarote do bom e do melhor, para elas terem essa alegria de ganhar de vez em quando. E se você fizer isso, eu nunca mais converso com você. Então eu respeito ele, porque ele faz questão. Eu quase tirei minha filha do Tiquinho, que ela chegou um dia, a melhor amiga era vascaíno. Papai, eu sou Vasco. Vou tirar do colégio. Você tá doido. Elas mudaram daqui, foram para Brasília e aí melhorou. melhorou. Preocupado com o tempo das minhas amigas aqui, que até agora eu não vi nenhuma sinalização. Já acabou? Ainda não. Na verdade, a gente tem... A ideia realmente é 40, 45 minutos, para não ser aquela coisa extensa, mas... Concordo. Eu tenho que marcar uns 3 podcasts. Não, você tá doido, senhor. Cada vez que você abre a boca aqui, eu me surpreendo com uma novidade, com impressionante. Eu acho que nós tivemos a sorte de passar pelas principais vertentes aí, profissionais, pessoais, os amigos, as paixões, né, o time, o samba, os hobbies, que são muito importantes para que a gente tenha a cabeça sempre fresca para tomar decisões, né? Eu sempre digo isso, a gente toma muitas boas decisões em momentos de lazer, né? Com a cabeça fresca, pensando um pouco mais, sem a pressão do cotidiano do trabalho. Então, eu acho que o grande propósito, por exemplo, no meu caso, é fazer um crescimento pessoal e profissional que também impacte na vida de muitas pessoas, traga muita gente comigo, e graças a Deus, muita gente que está comigo cresceu também muito ao longo dessa trajetória, isso me orgulha muito. Então, você ser um exemplo e mostrar para essas pessoas que tem que acreditar nelas, que tem que correr risco, que tem que ir para cima, que tem que trabalhar muito, que as coisas não caem do céu, e elas virem contigo e vencerem, isso faz muito bem. E ao mesmo tempo, com os amigos, a mesma coisa. É claro que você aprende pra caramba com os amigos. Eu adoro sentar em lugares em que você escuta mais do que fala, né? Isso é muito enriquecedor. Eu admiro várias pessoas aqui em Juiz de Fora que são muito empreendedores. Uma cidade difícil, uma cidade com uma mentalidade, às vezes, difícil de romper, tá certo? Mas tem grandes vencedores aqui, grandes exemplos. Pessoas, olha esse quadro de vocês aqui, quantas pessoas fantásticas que passaram por aqui, muitas outras que ainda tem por vir. E acho que essa é a nossa meta, inspirar as pessoas e seguir em frente. É uma terra de empreendedores. É verdade. Sem dúvida. E realmente, né, eu trago aqui pessoas que de fato me inspiram muito. Você, é verdade, é uma delas, e estou surpreso com tanta... Rapaz, eu que te agradeço. Mas em casa, para mim, é impossível. Flamengo de um lado, o uísque do outro. Não tem jeito de ficar mais em casa do que isso. A ideia era realmente não estender muito, para não ficar uma... Mas vamos conversar.
em outras oportunidades muito mais, porque tem muito À sua disposição. E quando eu brinquei de mentoria, fica em próximo negócio. Você abre uma mentoria que você vai ganhar muito mais dinheiro. Assim, na época do coworking, porque o empreendedor é solitário. É. Assim, a gente passa as dificuldades ali. E o Rodrigo da Dínamo comentou isso. Que bom que, inclusive o Rodrigo e o Gema. O Gema foi meu personal quando eu cismei de correr a São Silvestre e corri, um grande amigo também, pessoas que eu admiro demais para ver empreendedora. Inclusive os dois aqui, que a mulherada tá chegando aqui, vê a foto dos dois aqui. Nossa, que homem lindo. É mesmo? Eu vou marcar o dia do almoço só com o Gema. Nossa Senhora. Rodrigo, pra você ter uma ideia, eu e ele é de 77, eu sou de 75. Entre 90 e 93, o Flamengo tinha um núcleo de treinamento aqui em Juiz de Fora, que treinava lá no GAC, lá em Benfica. Sim. E o treinador era o Dida, ídolo do Zico, que vinha do Rio de Janeiro treinar a gente. O Rodrigo era da categoria 77, eu era da 75. Pegávamos o Xangai na Praça da Estação. Íamos de trem para treinar lá no GAC com o Dida, voltávamos de trem. Então conheço o Rodriguinho, que além de excelente jogador de futebol, é um monstro no handball. Conheço ele desde as épocas de categoria de base, em que o Flamengo, à época comandado pelo professor Valtinho, pelo professor Fia, que foi treinador do Tupi, tinha um núcleo em Juiz de Fora e nós jogamos juntos lá. Conheço eles há muitos anos. Baita empreendedores. E você falou que converteu já alguns. Converti alguns. O Léo ainda fala cisma que é vascaíno, né? Mas não tem flamenguista. O Léo, na verdade, ele não tem saída, não. Porque ele deve tudo aí ao Zico, pensa bem. Eu acho muito legal o carinho que o Zico tem por ele. O Zico recebeu a mim... Foi a primeira aposta, né? Foi. E é uma das maiores estruturas do CFZ no Brasil, é do Léo. Ano 2000 da escolinha do Zico. CFZ, Juiz de Fora, Léo Beire. Em 2022, no dia do Jogo das Estrelas, do Zico lá no Rio, final de dezembro, eu estive na casa do Zico, sendo recebido por ele, com a minha família, minha mulher, meus filhos, porque Léo me pediu para buscar os meus ingressos para o Jogo das Estrelas na casa do homem. Você não dá nem para dormir no dia anterior, você pensa bem. Então ali que eu comecei a estreitar meus laços com ele e tal, e parou a fisioterapia dele, porque tinha que jogar à noite, para vir receber a gente na casa dele, você pensa bem. Ele é totalmente outro patamar, literalmente. Outro patamar. E o Léo, entrei em contato com ele também, sabendo da vinda do Zico para cá, e comecei a contar algumas histórias que todo flamenguista ali já viveu por conta, por causa do Zico, e ele falou, você já me contou essa história, seu cliente ainda não me recordava de ter falado com ele. Léo é um grande cara, muito trabalhador, um cara muito fera. Um grande cara. E você... no dia do seu aniversário lá, o Zico mesmo cansado, depois de uma palestra, viagem, tudo, com uma... Graças ao Léo. O Léo foi muito importante nesse processo. Mas recebeu a todos, assim, eu via gente de 30, 40, 50 anos, com os olhos marejados lá e... Moço, pois tinha um amigo nosso que estava em Lima conosco no dia da final, que graças a Deus eu estive em todas elas, estava em Lima, estava em Montevidéu, estava em Guayaquil, estava em esse Doha. ano você vai estar também. Já comprei, desde o primeiro jogo. Buenos Aires já compramos, tem 90 dias. E se Deus quiser, estaremos lá vendo o Flamengo. Minha aposta é Flamengo e River de novo na final. Pois é, eu acho que... Minha aposta é Flamengo e River. O Maneira vai ficar bravo, os botafoguenses também. Bom, então, quando nós... Agora me perdi, estava falando das finais. Não, antes disso. Finais. Antes disso, perdi o link que eu queria para comentar onde é que eu estava. Assim, falamos do Léo. Caramba, me perdi. Nessa vinda do Zico aí. Me perdi. Você está nas finais. No assunto do Zico, a emoção fica tão grande que você esquece de falar. No Zico, a gente. É muita lembrança, assim. E a palestra dele, assim, foi legal, né? Foi muito legal. Uma lembrança importante, o gol mais importante da... Tem uma hora que passa uma coletânea de gols de falta dele, que você fica maluco, né? Você não e aí a gente vê a determinação do cara, tá treinando sozinho. Ele é fantástico. Esse é o nosso Mengão, que tem nos dado muitas alegrias e vai nos dar mais daria ainda. mais um podcast só para falar do Mengão. Nossa Senhora, eu vou ver a hora que você quiser. A gente precisa, é para a gente continuar aqui comendo. Já a gente volta com um cafezinho e na volta
Eu queria saber quem você gostaria de trazer. Para mim é um prazer ter você aqui na nossa mesa. Todo Quem meu. seria um convidado seu aqui para estar... O Zico já não vale mais, você estava no seu aniversário ali, já está... Vou pensar com muito carinho. Sim, alguém que te inspirou, que tem sido uma referência para você. Ou... Combinado. Maravilha. Voltamos já já com um cafezinho. Show de bola. Estamos de volta aí com a hora do cafezinho e pensa aquele almoço que dá vontade de emendar com jantar, com café da manhã do outro dia, porque pensa um homem que tem história. Muito bom te trazer aqui, conhecer um pouco mais aí de você. A emoção foi tanta que eu esqueci de adequar o cenário aqui ainda mais aqui. Olha aqui que vem maravilha isso daí. Você tá doido? O cenário ia ficar mais bonito. Depois aqui, daquele domingo do 6-1, eu vou te falar que eu cancelei 2 reuniões segunda de manhã só para ficar por conta de meme do Flamengo. Guilherme Biscoito, coitado, não apareceu até hoje. Vai aparecer sumido, hoje né? à noite no sumido Clube. Tá enrolado comigo hoje lá. Mas, Alessandro, prazer te receber aqui. Obrigado, queria saber cara. Quem que de fato você traria para sua mesa, alguém que tenha te inspirado. Pois é, eu achei essa pergunta fantástica. Eu respondi até, uma vez que me perguntaram isso, que meu pai seria o primeiro. Como tenho, graças a Deus, a chance de estar com ele com bastante frequência, quase que semanalmente, e tomamos uísques, fumamos charuto, meu pai gosta muito de filosofar, então é uma conversa muito agradável. Em segundo, viria o nosso Deus que assinou a sua camisa. Como acabei de jantar com ele no meu aniversário, eu acho que hoje a personalidade, ou a pessoa que eu teria muita vontade de conversar, de ouvir, de entender, de escutar, seria Papa Francisco. Eu tenho uma admiração por ele. Eu sou católico, muito católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Estive, graças aos nossos amigos, Padre Jonas. Um abraço para os nossos Padre amigos. Jonas, atual comendador. Comendador Jonas. Comendador de Juiz de Fora. E o Padre Jonas, Viol, Padre que é meu conterrâneo. Jura? E amigo próximo, ele quase foi fazer o batizado da minha... cruzeirense, gente boa toda a vida. Boníssima. Que me pediu para levar um charuto para ele hoje à noite, vamos fumar um charuto juntos lá. Então eles me proporcionaram... E certamente em breve estarão com a gente aqui, que vão ser grandes papos. Grandes figuras. A retomada da cerveja. Que o padre Exatamente. Então eles me proporcionaram estar no Santuário de Aparecida, que para mim é um templo sagrado de uma energia fantástica. Estive lá com a minha família. Tive a oportunidade de ficar frente a frente com a imagem. Ali existe uma capela atrás da imagem principal, onde os peregrinos passam. E minha filha que apertou ali o controle remoto para que a imagem virasse para nós. Momento mágico. Então, eu já conversei muito com o Jonas, já conversei bastante com o Viol. Temos conversado, aliás. Eu joguei pelada com eles, a pelada dos padres lá na Igreja da Glória. E falei, não, eu quero um dia sentar aqui à tarde para a gente conversar sobre religião, sobre filosofia, sobre teologia. E você imagina, o Viol, por exemplo, morou no Vaticano um tempo. Sim, bastante. Você imagina a oportunidade de escutar um Papa sul-americano, argentino, no meio daqueles europeus todos, que sempre tem uma certa resistência, né? Aí, na instituição que é a Igreja Católica. Então imagina o quanto esse cara lutou, quanto esse cara brigou para chegar onde ele chegou, e como ele influenciou e revolucionou a igreja desde que ele chegou. E como a liderança dele é respeitada por outros, né? Impressionante. É um grande líder. Eu gostaria, inclusive, de entender por que o Papa filme Bento... Dois Papas? Pois é. Fantástico aquele filme. Eu queria uma hora entender isso. O Papa Bento... Não, eu prefiro sair de cena. Tudo bem, tinha questões de saúde e tudo mais, mas realmente o Papa Francisco contribuiu muito mais, né? Então eu gostaria muito de ouvir. Né? Lembrando também o João Paulo, um Papa, o Francisco muito carismático. Muito carismático, muito receptivo, né? E, então eu a gente gostaria passou muito. até gostar dos argentinos. Exatamente. Né? Perdemos até um pouquinho da resistência a eles aí.
Então, acho que são, por ordem aí, meu pai, Zico e Papa Francisco, são pessoas que eu tenho muita admiração e que gostaria muito de compartilhar ideias sempre que possível. Perfeito. E você, que tem uma foto icônica que a gente não pode terminar sem Rapaz, eu tenho... o equilíbrio de copo do uísque aí na... Você está tomando aí um... Esses dias um tio meu me perguntou isso, mas que marmota que é essa? Que todo lugar que eu te vejo já tá com esse copo de uísque na cabeça. Falei, rapaz, cada um tem a sua marca registrada. Eu tenho a minha careca, então eu boto aí o meu whisky. Normalmente tem um charuto acompanhando, mas hoje ainda não. Mas é isso aqui, ó. O seu tá meio muito para eu conseguir equilibrar. Vamos ver se eu consigo. Ó. É isso aqui, ó. E assim você dança, vai embaixo. Só o charuto faltou aqui aí, um cubano que mais tarde teremos. Isso Obrigado, aí. cara, mais uma vez, viu, pela oportunidade. Muito feliz. Me desculpe, às vezes, um homem acostumado a conversar com a peãozada, ele se estende um pouco demais. Mas jeito, o papo estava tão agradável que de verdade eu ficaria mais. Mas as meninas aqui da filmagem ficam aí estão só finalizando, estão certas. Eu que sou um homem acostumado a fazer obras de cronograma horário, é preciso cumprir os cronogramas. O planejamento está fundamental. Mais um aprendizado contigo. Muito aprendi bom. Muito hoje. Eu vou finalizar. A gente sempre brinda com um cafezinho. Tchim. Obrigado. Sucesso a Sublime aí em todos os seus negócios. Que você expanda ainda mais. Quando você lançar sua mentoria, que é um passo que você não pode deixar de dar, minha cadeira vai estar lá. Eu esqueci de falar isso, vou ter que falar. Amanhã, eu fui surpreendido, não sei onde esse pessoal tira essas coisas, mas amanhã o pessoal da revista Exame quer fazer uma entrevista comigo para uma coautoria de um livro, eles chamam de C-Level, né, de CEOs. Sim. Líderes que inspiram, pessoas Sim. que inspiram, não sei o quê. E aí me perguntaram um pouco sobre isso também. Eu falei assim, pô, bicho, não tenho perfil para isso não, deixa eu tocar minhas obrinhas, que é meu negócio. Mas fiquei muito feliz de saber que esse livro vai ser distribuído na rede de educação pública brasileira. São histórias de alguns CEOs aí do país e muito honrado com esse convite deles aí, vai ser legal. Você precisa divulgar mais tanto de conhecimento que você tem, tanto de inspiração, tenho de medo. história. E eu também, como você, sou muito religioso, muito católico, e todo dia, né, nas minhas orações, eu peço a Deus sabedoria. Isso é importante. E todo dia ele me coloca ao lado de um monte de sábios. O problema é que você se emociona de lá, eu me emociono de cá, a entrevista não vai para frente. Não vai, a sorte está me acabando. Muito bom. E eu vou finalizar. Obrigado, cara. Com um agradecimento que eu fiz lá no seu aniversário. Não pode ficar sentado essa careca famosa aí. Obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Muito prazer, muito obrigado e sucesso para você, tá, cara? Você é um cara do bem, um cara que eu aprendi a respeitar e gostar muito. E o que eu puder contribuir, conte sempre comigo. Abraço. Quinta-feira que vem, continuamos com mais histórias aí no Não Almoce Sozinho. Até lá. Bom demais.